Quantos estão preparados para uma semana de vitórias em nome de Jesus? Amém? Eu não sei você, mas eu estou com grandes expectativas. Essa semana nós fechamos o mês de maio, iniciamos um novo mês, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida em junho também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar antes de nós recebermos essa palavra poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua presença neste lugar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco e que essa palavra seja viva e eficaz no nosso coração e na nossa mente. Que possamos aprender do Senhor, que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, que possamos sair daqui transformados pela tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa série aos domingos falando sobre honra. E hoje o tema da minha palavra é princípio é honra. Eu quero que você entenda na prática da sua vida, em diversas áreas da sua vida, como você vai conseguir atrair a honra de Deus. Porque existe algo muito importante, que é o princípio. O princípio é um fundamento, princípios são normas, os princípios é aquilo que é inegociável na nossa vida. Que aconteça o que acontecer, que independente da circunstância, o princípio ele não pode mudar. E quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus, sobre nós é derramado honra. Ao tempo que quando nós não seguimos esse princípio, a honra não vem sobre nós. Quando eu falo sobre os princípios da palavra de Deus, eu também quero fazer uma observação muito importante, igreja. O mundo espiritual obedece princípios. O mundo espiritual obedece o posicionamento de um homem e de uma mulher. Por isso, quando você vem a esse altar aqui, quando você se posiciona em oração, o mundo espiritual está te assistindo. Quando você declara que a tua família vai conhecer a Jesus, o mundo espiritual está te ouvindo. E os princípios, eles podem se cumprir sobre a sua vida. O princípio, muitas vezes, ele é um detalhe. Mas se ele deixa de ser cumprido, a bênção de Deus não consegue se instalar sobre você. Vamos abrir o primeiro versículo dessa noite. Está lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 33. Provérbios 15, 33. Diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Talvez em algumas outras versões vai estar precede a honra, sim. O temor do Senhor, quanto mais você está vinculado aos princípios, quanto mais você teme em cumprir aquilo que Deus coloca na palavra dEle, mais sabedoria você vai ter. E com humildade vai preceder a honra sobre a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos de nós, eu vou falar nós porque isso já aconteceu comigo. Quantas vezes você já buscou algo na sua vida esperando acontecer e não aconteceu? Levanta a mão. Mais alto. Eita. Você estava ali naquela fé que iria acontecer e não aconteceu. Levanta a mão. Levanta as duas, né, gente? Muitas vezes nós queremos que algo aconteça na nossa vida. Muitas vezes nós clamamos, buscamos, choramos, fazemos birra, fazemos tudo para Deus. Mas se antes nós não estamos cumprindo os princípios, Deus não pode nos abençoar. Porque Ele é um Deus de aliança e Ele não quebra os princípios que Ele coloca. Por isso, nessa noite, eu quero que você examine o teu coração. Nessa noite, eu quero que você reflita. Quais são os princípios
da palavra de Deus que eu estou cumprindo? Quais são os princípios da palavra de Deus que eu preciso voltar a cumprir, que em algum momento da minha vida eu abri mão? E eu vou trazer aqui para nós o entendimento em diversas áreas. E o Espírito Santo vai falar contigo, amém? Primeira área, que eu preciso honrar a Deus cumprindo os princípios. Quantos aqui são casados? Levanta a sua mão. Oh, glória, que maravilha. Ser casado é uma bênção, assim, uma das maiores dádivas de Deus, é ou não é, casados? Ser casado é bom demais. Solteiro, o seu tempo vai chegar. Mas faça uma escolha assertiva. Quando nós estamos diante da presença de Deus, nós casamos para permanecer casados a vida toda. Quando a gente vai fazer um casamento, a gente termina dizendo os votos assim: até que Jesus volte, ou a morte nos separe. Quando você declara isso no altar, quando você tem a aliança do casamento, você precisa, dentro dos seus princípios, honrar essa aliança. E sabe o que muitas vezes acontece no casamento? Pelos conflitos, pelas dificuldades, pelo dia a dia. Muitas vezes você justifica deixar de honrar o seu casamento. Quando eu converso com muitos casais, muitas vezes se relata o seguinte: ah, pastora, no início do casamento era assim, agora não mais. Ah, eu fazia isso, eu fazia aquilo, hoje eu não faço mais. A palavra de Deus diz que você tem que amar o seu cônjuge. E a palavra de Deus diz ao homem que ele precisa amar a mulher como Cristo amou a... Olha que coisa séria. Amar é honrar. Amar é você valorizar aquela pessoa que está ao seu lado. Deixa eu te falar algo muito importante. Não espere o momento certo, a data certa, uma data comemorativa para honrar e cumprir os princípios dentro do seu casamento. Você que é casado e o seu cônjuge está aqui agora nessa noite, olhe para ele, olhe nos olhos dele e diga: eu te amo, e eu vou honrar a nossa aliança, e eu vou honrar o nosso casamento. Chegou a hora de você viver os princípios da palavra de Deus dentro da sua casa, e não somente quando você está aqui na igreja. Honrar é servir. Será que você tem se preocupado, homem, em servir a sua mulher? Será que você se preocupa, mulher, em servir ao seu esposo? O mundo prega que servir é humilhação, mas servir é honra. Aqueles que servem são honrados por Deus. E você serve nos detalhes, e você honra nos detalhes. Outra área que você precisa honrar, que é princípio de Deus, é honrar a sua família. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim, Efésios 6, 4. Pais, não irritem os seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Por muito tempo eu fiquei me perguntando por que o pai vai irritar o filho. O que a Bíblia quer dizer com isso? E vamos falar a verdade, quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. O filho vai ficar irritado com você várias vezes. É ou não é? Por uma correção, por uma direção. E eu fiquei olhando, fui orar e falei: Deus, por quê? Pais, não irritem os seus filhos. E o versículo continua dizendo: antes, criem eles, como está escrito aqui, na disciplina e a admoestação do Senhor. Na minha versão, tem até uma outra palavrinha importante, na instrução, no conselho do Senhor.
Se você não criar o seu filho diante da palavra de Deus, diante daquilo que é princípio de Deus, você somente vai trazer irritação para ele vai achar que você está pegando no pé. Mas quando você traz sabedoria à luz da palavra de Deus, isso se torna um princípio para a vida do seu filho. Eu tenho 2 filhos, a Júlia tem 6 anos e o Guilherme tem 2. E nós desde agora já estamos ensinando os princípios da palavra de Deus para eles. Oração é algo que eles não negociam. E eu acho isso maravilhoso. Quem já comeu comigo sabe. Quando a gente vai fazer alguma refeição, a Júlia faz todo mundo que está à mesa orar. Aí, se tem 10 pessoas à mesa, eu já até olho para o Franco e falo, vixe. Porque todo mundo vai orar abençoando o alimento. E ela ora e fala assim, você pode orar. E você pode orar. Não, mas a gente já orou. Pode orar. É para orar. E eu acho interessante porque isso foi colocado para ela não como uma imposição. Ela não faz isso como uma obrigação. O filho que não entende o princípio, o pai irrita ele. Mas o filho que entende a instrução, o filho que entende o princípio, ele tem prazer em caminhar diante do Senhor. Os meus filhos não vêm para a igreja obrigados, eles vêm porque eles gostam. A Júlia já olhou para mim aqui e falou assim, mãe, você vai pregar, mas eu tenho o meu lugar, eu vou para a minha salinha. Eu falei, certo, você está certa, mas depois você me busca. Ok, filha. É interessante porque muitos de nós não recebemos a criação dentro do caminho do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, não é porque você recebeu que Deus não vai dar condições para que você ensine, para que você faça algo diferente. Independente da idade que seu filho se encontra hoje, você pode instruí-lo diante dos caminhos do Senhor. Pastora, mas eu tenho filhos que não moram comigo. Mas você pode ligar, você pode fazer videochamada, você pode chamar para uma conversa e falar, filho, a palavra do Senhor diz isso. Se você fizer isso, a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Quantos de nós queríamos ouvir isso dos nossos pais? É ou não é verdade? Teria evitado muita coisa que a gente viveu, muitas escolhas erradas que nós fizemos. Deus está te dando uma oportunidade, pai, de você honrar a Ele, ensinando os teus filhos no caminho do Senhor. Eu sei que muitos vivem em luta com os seus filhos. Talvez você é pai, você está aqui, mas o seu filho ainda não está. Mas a tua oração é um princípio que tem poder. Deus te chamou para ser intercessor do seu filho. Deus te chamou para ser aquele que vai atraí-lo para a presença de Deus. Não só por aquilo que você fala, mas pelo teu exemplo. Quando nós trazemos para dentro da família a honra, os princípios da palavra de Deus, nós começamos a conhecer aquilo que é bênção. Você quer ser abençoado financeiramente? Honre a sua família, a sua casa. Você quer ser abençoado? Você que ainda não é pai natural, você quer ter filhos? Aprenda a honrar a Deus e Ele vai dar filhos a você. O princípio é a honra. Quando mais você cumpre os princípios de Deus, mais a honra desce sobre a sua vida. Pai e mãe, abra comigo, né? Se você já tiver aberto, continua nele. Efésios 6, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe. Olha que interessante isso. Este é o primeiro mandamento com promessa. Deus é tão maravilhoso, né, gente? Quando a gente cumpre o mandamento, Ele faz a promessa dele se cumprir sobre nós. E aí continua o outro versículo dizendo: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
O princípio de honrar pai e mãe, ele é muito forte. Sabe por quê? Deus não nos deu a escolha do pai e da mãe. Você não escolheu seus pais. Deus escolheu para que você nascesse nessa família. Da maneira como ela é, na estrutura que ela tem, Deus quis que você nascesse neste lar, para Ele te ensinar que maior é o princípio do que a história que você já viveu até hoje. Quando você honra o seu pai, a sua mãe, os seus dias se prolongam, você vive mais. E você conhece, honra. Ah, pastora, mas os meus pais não me honraram enquanto filho. Ah, mas a minha mãe não me desejava. Ah, mas isso aconteceu. Ah, mas eu vivi aquilo. Você não conhece o meu pai e minha mãe. Realmente, da maioria aqui eu não conheço o pai e a mãe. Mas isso não te impede de cumprir aquilo que é princípio estabelecido pela palavra de Deus. Sabe o que é honrar o seu pai e sua mãe? Você que ainda está na casa deles, é obedecê-los, é cumprir tudo isso. Você que já saiu de casa, já é casado, já tem sua família. É você orar, é você falar de Jesus, é você ligar, é você servir, se você ainda tem a oportunidade de estar com eles. E quando você cumpre o princípio, a honra vem sobre a sua vida. Princípios são inegociáveis. Princípio não é cumprido porque ele é algo emocional. Princípio é racional. Eu cumpro o princípio porque eu tenho entendimento. Muitos de nós querem trazer o princípio para a emoção. Deixa eu te falar uma coisa. As suas emoções não podem definir aquilo que vai ser a sua vida, as suas atitudes. As suas emoções precisam estar debaixo dos seus princípios. Porque se você não entende isso, você coloca a tua vontade acima do princípio. Ah, eu acho que o meu pai não merece honra. A palavra de Deus diz se ele merece? Ou a palavra de Deus diz honre? Não está vinculado a merecer. Está vinculado à atitude. Ah, mas eu não sinto que devo honrar. Honre sem sentir. Tua honra vai ser grande. O princípio está acima. Outro ponto dessa noite sobre os princípios é a questão da fidelidade. A fidelidade é um princípio, você sabia disso? Fidelidade, por definição, é um comprometimento intenso em cumprir todas as obrigações e aquilo que é proposto, segundo o dicionário. É um comprometimento que não varia. Ah, eu sou fiel quando acontece isso. Não, eu sou fiel independente de qualquer coisa. Não precisa me responder, mas reflita hoje. Você tem sido fiel aos princípios de Deus? Você tem sido fiel às tuas alianças? Você tem sido fiel às suas autoridades? Porque vamos falar a verdade, gente, é muito fácil ser fiel quando tudo está debaixo do nosso conforto. O difícil é ser fiel quando aquilo nos confronta. O confronto me testa e testa você. Ah, mas meu chefe me confronta. Você continua sendo fiel à autoridade dele? Ou você quebra uma aliança? Ah, quer saber? O que eu mais ouço hoje são pessoas que muitas vezes não conseguem parar em nenhum trabalho, porque tem confronto. Porque tem conflito. Só é honrado por Deus aquele que permanece de pé diante de um conflito. E ao invés de fugir dele, resolve e aprende com ele. Muitas vezes você tem orado, buscado a Deus e falado: Senhor, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, me ajuda aquilo. Mas tem quebrado princípios. Mas não tem sido fiel. Deus não honra os infiéis. Uau, que palavra forte.
Então, muitas vezes, não adianta você bater o pé. Deus só vai te honrar se você estiver cumprindo aquilo que é princípio. Sabe uma coisa interessante sobre a fidelidade? Existem várias áreas da fidelidade relacionadas até aquilo que eu já falei. A fidelidade ao seu cônjuge é além de não trair. Não trair é o detalhe. Mas é você estar comprometido em ver o seu cônjuge sendo bem-sucedido, em ver ele feliz, em ver ele conquistando os sonhos dele, em ver ele cumprindo a missão dele. Você que é casado, a pessoa com a qual você se casou não pode ser comum para você. Às vezes a gente honra mais quem está fora do que quem está dentro de casa. Tem mais paciência com os outros do que com quem está dentro de casa. É ou não é, gente? Vamos ser verdadeiros. Nunca, talvez, ia brigar com o seu colega de faculdade, que você discutiu com o seu esposo, com a sua esposa. Será que você conseguiria discutir com o seu colega de trabalho como você discute com o seu cônjuge em casa? Já pensou? Fidelidade também é respeito. Nós precisamos entender, Deus está nos chamando para viver lugar alto na nossa vida, mas o lugar alto não chega se o princípio não estiver sendo cumprido. O lugar alto não chega se você não mudar a sua atitude. Essa noite, igreja, essa noite, Sara, nossa terra, Deus está chamando você para mudar as suas atitudes. Deus está chamando você para que o princípio seja cumprido e a honra vai vir. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando o princípio está sendo cumprido, quando eu estou honrando a Deus, eu não preciso me preocupar, porque todas as demais coisas me serão acrescentadas. Sabe qual é a grande questão? Muitas vezes nós vivemos tão preocupados com todas as coisas que nós esquecemos de honrar a Deus. E você esquece o princípio. O princípio precisa ser a sua prioridade. Deus te chamou aqui nessa noite, Ele trouxe você e Ele me trouxe aqui para que você pudesse ouvir isso. Para que você pudesse olhar para dentro de si e falar: Senhor, eu preciso acertar a minha vida. Semana que vem é Santa Ceia, graças a Deus essa palavra antes. Porque você vai chegar aqui para a semana que vem com o seu coração limpo. E falando: Senhor, eu estou pronto para viver as bênçãos que o Senhor tem para mim no mês de junho. Todo mês que se fecha é uma oportunidade de você se posicionar e da honra vir sobre a sua vida. Outro ponto que eu quero trabalhar nessa noite com você. Eu encontrei um conceito muito interessante sobre a fidelidade. Que é a fidelidade sobre o ponto da física. Estou puxando o bispo Rodovalho, gente. A fidelidade, pela definição da física, diz assim: fidelidade é uma balança que determina com exatidão todo momento que o peso é colocado, ainda que em posições diferentes. Ou seja, se o peso tiver 1 quilo, se você colocar ele na balança em pé, vai pesar quanto? 1 quilo. Se você colocar ele deitado, vai pesar quanto? 1 quilo. Se você colocar ele meio tortinho de lado, ele vai pesar quanto? 1 quilo. Porque a balança, o peso, a medida não muda diante da posição. Mas muitas vezes nós mudamos. Muitas vezes quando nós enfrentamos uma dificuldade, aquilo que era princípio para nós se perde. Aquilo que era valor para nós se perde. Ah, sempre foi inegociável para você o seu dízimo. Ah, mas a minha dificuldade financeira. E aí a balança sua perde a proporção. Ah, minha família sempre foi algo que eu prezei, que eu cumpri todos os princípios. Mas eu estou vivendo uma turbulência, então eu vou me afastar.
a balança ficou desigual. A fidelidade foi mexida. Entenda o seguinte: Deus chamou você para que você fosse inteiro, totalmente. Todas as áreas da sua vida, você precisa viver uma vida reta, independente das circunstâncias. Deixa eu te dar uma palavra profética nessa noite. Quando você vencer as circunstâncias, a honra de Deus virá sobre a sua vida. Quando você parar de reclamar das circunstâncias, quando você parar de se queixar, de tentar entender o porquê, de começar a falar, meu Deus, me socorre, olha isso que eu estou vivendo, e se posicionar, e estar ali na balança, fiel a Deus, Deus vai derramar honra sobre a sua vida, Deus vai derramar honra sobre a sua família, Deus vai derramar honra sobre as suas finanças. Você nunca mais será o mesmo em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Provérbios, último versículo dessa noite, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 9. Hoje você vai sair daqui com uma unção diferente. Hoje você vai sair daqui com uma mentalidade diferente. Aquilo que estava travado na sua vida, o Espírito Santo vai te mostrar qual o princípio que você precisa cumprir. E vai destravar. E as portas vão se abrir. E eu estou falando nisso porque eu sei aquilo que eu tenho dito, eu tenho vivido. Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua, mais forte, de toda a tua renda. Versículo 10, por favor. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Hoje eu vou fazer algo diferente. O pessoal do dízimo pode se posicionar aqui. O pessoal que vai trazer os cestos, a maquininha das ofertas. Enquanto eu falo aqui, você já pode preparar o seu dízimo e a sua oferta. Mas eu quero trazer um entendimento para você. Porque muitas vezes nós clamamos por um milagre financeiro. Deus, eu preciso prosperar. O que eu estou ganhando não dá para pagar a conta. Eu preciso de mudança na minha vida. Eu preciso de uma oportunidade de emprego. Eu preciso disso. O meu salário é muito pequeno. Mas se você não cumpre o princípio do dízimo, Deus ele não pode te honrar. Ainda que você ore, Ele não tem como atravessar um princípio. E a palavra de Deus diz que a maneira como nós honramos a Ele na nossa vida financeira, o que estava escrito aqui? É através dos seus bens, é através da sua renda, da sua primícia. Sabe o que é primícia? Aquilo que vem primeiro. Eu sempre conto isso aqui para a igreja, que a melhor coisa que aconteceu para mim foi o Pix. Eu vou te contar o porquê. Lógico, né, gente? Transação bancária, sem imposto, já é muito legal. Mas toda vez que eu recebo o meu salário, geralmente ele cai num dia que não tem culto. E eu gosto que a primeira transação bancária minha do mês seja o meu dízimo. E às vezes eu tinha que fazer o quê? Sacar meu dízimo, esperar o culto. E aí eu já tive que pagar umas contas. Mas agora com o Pix isso mudou. Você caiu na sua conta, você já faz o Pix. Você quer me ver feliz? Eu recebo essa semana, acho que eu recebo sexta-feira. Eu não preciso esperar chegar sábado. Eu já chego e faço, Pix. Como é bom fazer isso. Nossa, pastora, mas é um detalhe, né? É, mas é a minha primícia. Eu não posso negociar o princípio. A palavra de Deus não se cumpre na minha vida se eu negociar o princípio. Eu posso ficar chateada. Eu posso ficar contrariada. Eu posso reclamar. É o princípio.
E, gente, vê como esse versículo de Provérbios, ele é claro. O versículo eu vou ler novamente com vocês. Honre ao Senhor com todos os teus recursos, com os primeiros frutos, ou as primícias, de todas as tuas plantações. Na época em que a Bíblia foi escrita, era a maneira como eles trabalhavam, eram as plantações, então eles pegavam os primeiros frutos e entregavam em oferta ao Senhor, honrando o princípio do dízimo. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz claramente: trazei todos aonde? Não tem dúvida. Dízimo não é uma coisa que você entrega numa entidade beneficente. O dízimo tem um lugar para ser entregue, é a casa do Senhor. Você pode fazer uma oferta, você pode fazer boas obras, deve. Mas o princípio precisa ser cumprido. Pastor, o que eu faço agora? O meu dízimo está atrasado, eu ainda não sou dizimista, eu não tinha esse entendimento. Você pode começar a ser. Algumas pessoas me perguntaram, e aí eu quero trazer o entendimento disso. Pastor, eu sou empresário, como é que eu vou fazer? Porque o que cai na conta da empresa, eu ainda pago o funcionário, eu ainda tenho contas a pagar. Você vai pegar, você vai tirar os gastos da empresa, e o que for o seu prolabore, o que for o seu salário, aquilo que é o seu sustento enquanto dono, empresário, dali você vai tirar os seus 10%, e você vai entregar como dízimo diante da casa do Senhor. É uma coisa tão simples, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, tem gente que tem medo de faltar. Ah, mas o meu salário já está tão apertado, se eu entregar 10% vai faltar. Não vai. Quem te garante? Eu garanto. Porque eu vivo isso há mais de 20 anos. Eu sou dizimista e eu já passei por inúmeras dificuldades. E sabe quando me faltou comida? Nunca. Porque o princípio cumprido traz honra sobre a sua vida. Eu quero que você prepare o seu dízimo, prepare a sua oferta. Nós vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas, e depois eu vou ministrar em cima dessa palavra. Se você, assim como eu, gosta de Pix, tem um QR Code aí atrás da sua cadeira, pode fazer também o seu Pix. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o princípio ele precisa ser cumprido para que a promessa de Deus venha sobre a sua vida, para que a honra de Deus venha sobre a sua vida. Se existem áreas da sua vida que você tem descumprido o princípio da honra, nessa noite você vai semear por essa área. Porque eu sei que muitos que estão aqui, você às vezes olha e fala: Deus, mas olha a situação que está o meu casamento. Olha a situação que o meu filho se encontra. Olha a situação que eu tenho passado no meu trabalho. Eu não tenho mais o que fazer. Semeie. Quando o meu natural acaba, eu preciso trazer o sobrenatural. Sabe o que é a oferta? É uma semente para atrair o sobrenatural para a sua vida. Ontem eu estava no Arena e eu estava pregando e falei que eu tenho ofertado sobre algumas pessoas da minha família que ainda não conhecem a Jesus. Não sei se você tem isso na sua família. E são pessoas que eu já falei. São pessoas que aquilo que eu podia fazer eu fiz. Mas sabe o que eu tenho feito agora? Eu tenho semeado por elas. E eu vou trazer o meu testemunho quando elas estiverem no altar. Elas nem daqui de Brasília são, mas o mesmo Deus que está aqui é o Deus que está onde elas vivem. E Ele vai cumprir a promessa. Toda a minha casa vai servir ao Senhor. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam feitas da nossa maneira, na nossa vontade, no nosso tempo, mas Deus só respeita o princípio. Você que vai semear, você que vai ofertar nessa noite, se coloque em pé. E eu vou além. Você que, assim como eu, tem a aliança do dízimo. Talvez hoje não é o dia de entregar o seu dízimo, igual eu já entreguei o meu desse mês de maio, vou entregar em junho.
Eu queria que você se colocasse em pé, porque eu quero orar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar que virá honra sobre a sua vida, virá honra sobre a sua casa, virá honra sobre a sua família, em nome de Jesus. Levante suas mãos, se você está com seu envelope, levante seu envelope.